Frequentemente, as pessoas me perguntam: Gabriela, como que eu paro de ter medo? E o medo dos diversos tipos: medo de falhar, medo de se posicionar, de expor o que pensa, o que sente, medo da rejeição, medo, inclusive, de não ter tempo de desengavetar. Sabe aqueles sonhos que um dia precisaram ser deixados de lado, engavetados por algum motivo da vida? Pois bem, eu faço um convite para essas pessoas, para que elas reflitam, supondo que elas tenham um grande sonho. E esse grande sonho é escalar o maior pico, a maior montanha do mundo, o Pico do Everest, vamos supor. E aí, essa pessoa não sabe nada sobre escalar. Só que ela tem esse sonho e ela vai buscar e contratar especialistas profissionais que ajudem a se desenvolver. Ou seja, ela vai contratar um personal trainer para desenvolver a musculatura, para desenvolver a sua performance, ela vai contratar uma pessoa que saiba sobre primeiros socorros, um especialista que ajude caso ela precise. Ela vai buscar inclusive pessoas que já realizaram e têm conhecimento em questão do clima, do tempo da região, qual a melhor época do ano, ou seja, vai se planejar, vai treinar e vai se tornar assim especialista na escalada da montanha. E aí chega o momento certo, depois de muito treinamento, de muita especialização, já está forte, pronto para fazer a escalada. A hora que você chega lá na frente da montanha, tá lá na base, esperando para escalar. Deixa eu perguntar, se fosse você, nesse caso, você teria medo? Ou não? Não, tô super preparada. Ou será que você teria sim medo? Que bateria aquela ansiedade, aquela angústia? Será que eu vou dar conta? Mesmo estando tão preparado? Sabe aquele frio na espinha que vai daqui, ó, da nuca até aqui embaixo, nas costas? Aquela sensação, né, do estômago todo assim, parece que tá borbulhando. A gente fala, né, em inglês, né, temos borboletas dentro do estômago. Será que você também não ia sentir isso? A resposta provavelmente seja sim. Você sabe por quê? Esse tipo de sentimento, essa ansiedade e até mesmo a vontade de desistir, de chegar lá na frente e falar assim: meu Deus, não sei se eu dou conta, tô com medo de arriscar. E se eu caio? Cara, esses sentimentos são sentimentos que são automáticos. Não tem como você apertar um botão de liga e desliga. Quero sentir isso, não quero sentir aquilo. Não dá. Faz parte da mente humana. Então, provavelmente sim, você vai ter medo. Nós não somos robôs. Nós não temos um botão de liga, desliga. Esse sentimento eu quero bloquear. Esse outro sentimento eu vou dominar. Não, a gente não tem isso. E eu acredito também que você não tenha nenhum chip aí na sua palma da mão que você aperte para todos os sentimentos negativos, porque você não quer mais senti-los. Então você não quer mais ficar pé da vida, irritada, zangada, com medo. Não. Não é só imaginação. Provavelmente você não tem esse chip. E se tiver, por favor, me conta que eu também quero ter. Poxa, divide aí, compartilha comigo. Mas brincadeiras à parte, esse assunto é muito sério. Porque as pessoas, elas buscam liberdade, elas querem independência, aprender a se posicionar frente às outras pessoas. Mas na hora do vamos ver que as situações pegam, o que acontece? Elas querem passar por aquela situação com uma fórmula mágica para não sofrer, para não fracassar, para não sentir medo. E a vida não é assim. E realmente, talvez seria muito mais fácil se nós fôssemos robôs programados para pensar e sentir somente alguns tipos de emoções e sentimentos, ter o chip na palma da mão para escolher os tipos de sentimentos e emoções que você quer viver, pode até te poupar de dores. Mas e se ele parar de vez? Como é que você reagiria daqui para frente? O que difere um ser humano, nós, seres humanos, de uma máquina, de um robô, de um chip, é que nós temos total capacidade de se autorresponsabilizar e de controlar, aprender a gerenciar aquilo que nós estamos pensando e sentindo. E na verdade, quando uma pessoa me fala, essas pessoas que falam, Gabriela, eu quero parar de ter medo, o que elas querem de verdade, do fundo do coração delas, mas que elas não conseguem se expressar, é, Gabriela, eu preciso aprender a lidar
com o medo. E você sabe por que elas não conseguem expressar? Porque nós fomos domesticados a fugir daquilo que não é bom. Por exemplo, vamos supor que você está andando numa rua à noite e você entra numa rua completamente vazia e muito escura. Você continua andando ou você para e dá meia volta e vai para outra rua? Provavelmente você vai desviar. Por quê? Isso é instinto. E esse instinto faz com que você se proteja daquilo que pode dar errado, daquilo que pode te machucar. Faz sentido? Ou ainda, pode ser que alguma situação que você passou no passado, a situação de decepção, frustração, mágoa, ou que algo te machucou, o que você faz? Se você percebe que essa situação está para se repetir, o que você faz? Instintivamente, você foge, busca outras alternativas, mas aquela situação você não quer mais para sua vida. E às vezes isso nem tem a ver com a sua própria vida, foi uma história que alguém te contou, a experiência de outra pessoa e que você pegou aquilo para você, apertou Enter, acreditou naquela história e o que você faz? Toda vez que ela aparece na tua frente, você desvia. Porque você simplesmente quer se proteger de uma dor que aconteceu lá no passado. São duas situações completamente diferentes que eu falei aqui, mas as duas têm em comum o quê? Na rua ou em situações do seu passado. O que tem em comum é que você simplesmente está fugindo de uma dor, de algo que pode acontecer, que pode causar frustração, medo, angústia. E o que é certo ou errado então nesse momento? Não há certo ou errado. O que existe é você entender a sua capacidade de lidar com a sua mente, gerenciar os seus pensamentos e suas emoções para aprender a lidar com cada uma delas em uma determinada situação. Ou seja, você precisa entender o funcionamento da sua mente. Como é que ela funciona? O que você pode fazer para não paralisar mais frente ao medo, mas usar o medo a seu favor. Faz sentido? É como o exemplo anterior que eu dei para você. Porque se você está fugindo de algo que pode vir a acontecer por conta lá de coisas do seu passado ou de coisas que você ouviu alguém falar, é porque provavelmente você não enfrentou essa dor, essa situação que aconteceu lá atrás e você não sabe lidar com esses sentimentos. Você não tirou aprendizados que façam você conseguir a lidar com essas emoções caso elas aconteçam de novo. E lembrando, se e somente se elas acontecerem. Porque, vamos na real, se você vê que uma situação futura pode se repetir com coisas do seu passado, o que você prefere fazer? Mais fácil ou fugir ou se afastar daquela situação. Mas, o que você ganha? Você ganha sim um alívio momentâneo. Lembrando que você não aprendeu a lidar com aquela dor, não tirou aprendizados. Então, ou seja, se eu me afasto, eu sinto o quê? Alívio. Não vai acontecer de novo. Só que posso te falar uma coisa? Na real, esse ganho é momentâneo. Sabe aquele projeto, aquele que você engavetou, que não conseguiu colocar em prática? É mais fácil deixar ele ali, engavetado, porque vai que não dá certo mesmo. Vai que se você desengaveta e realmente vai ter um risco, ou você vai falhar, ou você não vai conseguir levar para frente. Então, deixa ali, é melhor. Assim você não vai arriscar e assim você não vai errar. Ou simplesmente você tem medo de expor a sua opinião numa roda de amigos ou até mesmo em reuniões onde estão presentes outras pessoas, diretores, gerentes ou outros colaboradores de outras áreas, e você prefere se calar do que falar uma besteira e ser rejeitada. E aí ainda você sai da reunião como ganhadora, porque, poxa, pelo menos eu não falei nenhuma bobagem e ninguém falou mal de mim. Faz sentido? Só que tem aqueles também, não sei se já aconteceu por aí, que pagam para não entrar no conflito. Preferem até ficar em cima do muro, mas não vão magoar ninguém. Nossa, isso dá até um alívio, né? Um alívio tão grande. Poxa, não magoei ninguém.
Isso pode ser interessante, sabe? Sair pela tangente, fingir que não tá tendo nenhum conflito, não se posicionar. Pode ser interessante fazer isso uma, duas, três vezes, ou muito de vez em quando ainda. Se for assim, provavelmente não vai interferir em quase nada na sua felicidade. Mas vamos pensar agora? Imagina quem vive assim 30, 40, 50 anos da vida, fugindo de pessoas, de situações, de acontecimentos da vida, porque simplesmente não quer lidar e não sabe lidar com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus próprios sentimentos. Que vida é essa? Que vida é essa onde você tem medo do medo? Você tem medo de arriscar, você tem medo de falar, você tem medo de ser você mesma, você tem medo de pegar os seus sonhos que fazem o seu olho brilhar, o teu coração pulsar de alegria e fazer acontecer. O medo que te paralisa, não sei há quantos anos. Esse medo mesmo, que não deixa você arriscar, não deixa você se expor. Quanto será que ele já afetou ou afeta a sua felicidade? Fala pra mim. Porque o que precisa ser falado aqui é que você não só fugiu dessas emoções, desses sentimentos, como provavelmente fugiu das coisas que mais importa e importava na sua vida. Pode ser uma promoção que você deixou de ganhar ou de receber porque não se posicionava e não expressava aquilo que você tanto queria. Pode ser os relacionamentos que você vem vivenciando ao longo desses anos, que você fala que é tóxico, que não tá bom, que você não tá feliz, mas porque você não consegue falar aquilo que pensa, tem medo de arriscar nos seus projetos que você sonha tanto. Não é só sobre fugir destes sentimentos, é sobre deixar de lado aquilo que verdadeiramente importa para você. Faz sentido? Porque a gente precisa lembrar de todo o meu coração. É preciso lembrar que você não é mais criança. Olha aqui nos meus olhos. Você não é mais criança. Sabe o cordão umbilical que te prendia, te ligava à sua mãe? Deixa eu te perguntar, você ainda tem ele aí? Tá pendurado? Não, não tá mais. Por quê? Ele foi importante para te alimentar, para te proteger enquanto era necessário. Quando não era mais necessário, ele é rompido, a gente corta. Foi cortado quando você nasceu. Não é preciso mais, como adulto, você andar com cordão umbilical por aí. E por que eu tô te falando isso? As mesmas coisas, o mesmo serve para esses sentimentos e essas emoções que não foram curadas do seu passado. Você é adulto, você é uma mulher adulta, um homem adulto e você sabe lidar com seus sentimentos. Você precisa entender que esses sentimentos que um dia você vivenciou, eles querem te proteger. E por isso que você paralisa frente ao medo. Mas agora, como uma mulher adulta, como um homem adulto, você consegue olhar para eles, enfrentá-los e curá-los, ressignificar todas as situações que você passou. É preciso entender como funciona a sua mente. Tá fazendo sentido para você? Porque presta atenção, não tem como subir a montanha, escalar o pico do Everest e não ter medo de cair. Não tem como você ir para um safari na África e não ter medo de um chimpanzé, um leão que está passando ali do lado do carro. Não tem como você investir em bolsa de valores sem medo de perder tudo, porque senão você vai lá e investe tudo num lugar só e de repente você perdeu tudo. O medo, ele é importante e você não tem que deixar de ter medo. Você precisa aprender a usar o medo a seu favor e não jogar contra você. Precisa aprender a lidar com todos os tipos de sentimentos. Porque olha só, as crianças, na sua pureza, elas agem muito por impulso. A vida vai ensinando aos poucos, vai colocando crenças e pensamentos nessas crianças, pelas suas experiências, pelas experiências de outras pessoas. E você, como um adulto saudável, tem total capacidade de lidar com essas emoções, com esses sentimentos, com essa impulsividade. Você já não é mais criança. Você não tem que fugir das coisas. E como pessoas adultas, precisamos aprender a lidar com todos os tipos de sentimentos.
Porque as nossas crianças, a criança em si é um ser tão puro, impulsivo, que ainda não aprendeu a lidar com a emoção e com a razão. Ela vai aprendendo ao longo da vida. E nós, como pessoas adultas, sabemos que somos seres capazes de aprender a lidar com a nossa mente, tanto o lado racional quanto o lado emocional. Precisamos usar a nosso favor e não contra. Chega de falar que você quer perder o medo. Não tem como. A partir de agora você tem consciência total. Não tem como parar de sentir medo. Aprenda que o medo pode ser um grande aliado seu e queira usá-lo, porque o medo é muito importante para nós, para a nossa vida. Ele nos protege, sim. Só que você tem que saber racionalizar em cima dele. Faz sentido? Porque quanto mais a gente reconhece o potencial da nossa mente, mais confiante nos tornamos para disciplinar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, para que consigamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões de acordo com cada situação. E de todo o meu coração, não fuja do desconforto. Não faça isso. Não faça isso para ter somente um alívio momentâneo. Eu desejo de todo o coração que você enfrente esse desconforto por um período de tempo. Vai valer a pena. Porque quando você enfrenta, você está indo em direção àquilo que é mais valioso para você, aquilo que mais importa na sua vida. Quem faz verdadeiramente essa escolha de não fugir mais do desconforto, de não fugir mais do medo e usar o medo a seu favor como um grande aliado para ter os resultados que você deseja e merece na sua vida, não vive no piloto automático. Não vive impulsivamente reagindo à vida. E é por acreditar e saber da sua total capacidade de lidar de frente com o medo e saber usá-lo a seu favor, que eu vou disponibilizar no meu próximo vídeo a técnica para você aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Essa técnica chama C ao cubo. Meu nome é Gabriela Guimarães, eu sou uma mulher apaixonada pela vida e estou aqui para te convidar a ser CEO da sua própria vida, com inteligência emocional, autenticidade e leveza. Se esse vídeo foi importante para você, faz um favor, dá um joinha aqui, ó, curte lá, deixa seus comentários, eu vou amar saber, te conhecer mais e saber quais são os seus desafios em relação ao medo. E outra coisa, clica aqui nas notificações para que você possa receber informações de quando eu estou disponibilizando, inclusive o próximo vídeo para você. Se inscreve. Para ativar as notificações, você precisa se inscrever. Estou te esperando. Até o próximo vídeo.